Ok. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouquinho, então, do trabalho. Eu já deixei até com a data que ela foi defendida, aí, que foi apresentada, que foi 2008. Esse trabalho, então, pessoal, a ideia é falar sobre o uso da TI, né? Criando valor, o que a gente chama de eficiência e eficácia, nas estratégias de negócio na saúde. Explicando um pouco, ou seja, como é que se pode modelar negócios, desenvolver negócios, né, modelos de negócio ou estratégias de negócio, usando a TI. E, obviamente, que uma coisa importante dentro desse uso da TI é que se crie valor. Porque, na medida que cria valor, é porque está resolvendo o problema de alguém. E se resolve o problema de alguém vai pagar por isso, ou seja, é um negócio que tem fundamento, que tem, enfim, tem uma retaguarda aí por existir. Né? Então, o problema da pesquisa tem aí uma série de problemas, né, para a gente poder entender, é que a complexidade do ambiente, a complexidade das empresas e tudo mais, tem aumentado cada vez mais. Então, como é que a TI pode ajudar a modelar, a entender e a criar valor dentro desse contexto? Deixa eu passar um pouco aqui. Então, como e por que usar a TI para criar maior valor? A ideia era tentar identificar esse como e esse porquê. Ao se identificar isso, buscamos aí, claro, fizemos um benchmark no mercado das melhores práticas, dos melhores usos. Por quê? Identificando esse negócio, nós buscamos identificar padrões, como é que essas pessoas estão usando. Ao se identificar esses padrões, né, fizemos uma verdadeira decupagem de como essas empresas usavam a TI nas suas estratégias de negócio. Que empresas? As melhores empresas, as benchmark no mercado. Ao se usar isso, o que se pretendia? Pretendia criar talvez um modelo que a gente pudesse utilizar para depois replicar isso em outras empresas. Então, foi mais ou menos isso que nós fizemos. O objetivo, compreender a TI, não vou nem ficar detalhando isso. Fizemos um levantamento aqui teórico, abrangendo toda a parte de literatura de estratégias de negócios. Estratégia de negócio, criação de valor, eficiência, eficácia e, obviamente, serviços e tecnologia da informação. Como é que tudo isso aí envolveu o trabalho? Né? Como fazer um estudo detalhado, primeiro uma fotografia importante do mercado, um diagnóstico estratégico, fazendo tanto uma avaliação aí sob o ponto de vista organizacional e também do ponto de vista das competências, né? Então, fazendo essas duas análises, as duas escolas aí importantes, para se chegar na criação de valor. Aí. Eu vou até passar rápido aqui, que essa é uma parte. Né? Aí partimos do quê? De uma rede de valor na saúde. Quem eram os principais players da saúde? Como é que essa rede se compõe? Então, rapidamente, né, de médicos, de pacientes, hospitais, empregadores, nós fizemos questão, então, de pegar aqui, dentro dessa amostra, os principais empresas aqui da cidade de São Paulo que demonstravam vantagem competitiva usando a TI. Se eles têm vantagem competitiva usando a tecnologia da informação, então, por quê? De que forma eles usam a TI? O que isso pode nos mostrar? Que padrões nós identificamos aí, que se nós pudéssemos replicar esse padrão, teríamos o mesmo sucesso que eles têm. Era mais ou menos essa a ideia do estudo. Então, pegamos uma rede de valor e dentro dessa rede selecionamos os principais casos, de acordo com os especialistas do setor. E eis aí os 14 casos de estudo. Foi feito um estudo exaustivo aí nesse estudo, buscando, de um lado, prestadores de serviços hospitalares e, do outro lado, empresas de tecnologia da informação que prestam serviço para a área hospitalar, desculpe, não só a área hospitalar, a área da saúde como um todo. Nós estamos falando aqui da saúde privada. Então, temos aí esses 14 casos aí que foram estudados. Ok? E aí, pessoal, buscamos o quê? Buscamos categorias para poder identificar de que forma a tecnologia podia contribuir positivamente. Então, a tecnologia contribui nos sistemas estratégicos da empresa, focando no cliente e no serviço, no esforço contínuo de melhorias, na otimização do processo empresarial, que aí foi dividido em reengenharia do processo,
do negócio, negócios gerados pela TI. Nas redes de valor, no comércio eletrônico. Então, por que é importante essa categorização? Porque aí pudemos identificar como e por que eles utilizavam a tecnologia da informação e de que forma isso influenciava na estratégia das empresas. E diante da estratégia, diante do modelagem de negócio, como é que eles dividiam? Né? Usavam mais, por exemplo, no foco no cliente, trabalhou-se mais na produtividade, nas redes. Então, isso foi importante para nós identificarmos aqui onde se usa mais e onde tem lacunas que podem ser trabalhadas. Então, esse aqui foi um mapa grandão, aí, um resumo de tudo. Então, só para você entender um pouquinho, cada uma dessas categorias, A, B, C, D e F aqui, são as categorias que foram comentadas. Então, por exemplo, sistemas estratégicos, foco no cliente, no serviço, esforço contínuo de melhorias. Então, só para vocês verem onde se concentrou a utilização da tecnologia da informação nos casos analisados. Nos 14 casos, vocês podem olhar, a concentração aí ficou forte onde? Nessa parte de reengenharia do processo do negócio. Basicamente, se utilizou a tecnologia da informação nas operações para otimizar a operação. Né? Trabalhou-se bastante aí na eficiência. Ok, o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os outros, por exemplo, sistema estratégico, alinhamento estratégico ou definição da estratégia da empresa usando a tecnologia da informação, praticamente pouco ou nada se usou. Foram analisados aí, se não me engano, 201 processos analisados. E quando se vê aqui embaixo, onde temos aí no sistemas estratégicos, apenas 14 processos de tudo isso foi voltado para a estratégia da empresa, para o sistema estratégico. Foco no cliente, apenas 23 processos. Onde ficou concentrado, então? Esforço contínuo de melhorias e reengenharia do processo, ou seja, basicamente voltada na operação do dia a dia. Isto é importante? Claro que isso é importante, isso é fundamental e contribui fortemente na criação de valor do lado da eficiência. E o lado da eficácia? E o lado do ponto de vista do cliente? Ficou um pouco, o que a gente pode se dizer aqui, negligenciado, deixou-se lacunas. Ou seja, o que isso significa? Significa que aí cabem inovações, cabe uma série de trabalhos que podem ser feitos e desenvolvidos, que ainda não estão nesse nível. Pode-se dizer que foi desenvolvido um nível, vamos dizer, o mais básico, o mais elementar. Não se aprofundou, não tem sido utilizado muito a tecnologia da informação para essas outras áreas. Esse estudo é de 2008, mas a gente vem acompanhando esse mercado e fazendo algumas publicações e tudo mais, e o que se observa é que essa lacuna ela ainda prevalece, ainda tem muitos espaços aí. Ainda se trabalha fortemente na operação apenas, na operação ali do dia a dia. Não tem se buscado coisas muito inovadoras ou diferenciadas aí. Não que isso não seja inovador, mas não tem se buscado outras oportunidades, por exemplo, no desenvolvimento de redes, por exemplo, comércio eletrônico, isso na área da saúde, nesse estudo. Por fim, esse estudo ele nos propiciou uma matriz de criação de valor em serviços. Como vocês podem ver, os 14 casos estão naquele quadrante superior, onde está mostrando que, ao utilizar a tecnologia da informação, as empresas foram eficientes e eficazes. Né? Então, ali soma o quadrante maior pontuação de eficiência, maior pontuação de eficácia. O oposto, no quadrante vermelho inferior, seria o impacto que a TI não teria causado, né? Ou seja, baixo impacto em eficiência, baixo impacto em eficácia. Qual é a ideia? Esse quadrante, esse modelo desenvolvido, eles são muito úteis para que se aplique hoje em outras empresas. Então, podemos utilizar esse modelo para avaliar em qual posição se situa a empresa, e, com base nisso, tem toda uma metodologia para se trabalhar isso, a gente consegue identificar onde cabem melhorias, ou então onde eles estão mais bem desenvolvidos. E aí pode-se trabalhar fortemente para melhorar essas coisas, ou até para observar onde isso vem acontecendo. Recentemente, agora em maio, nós publicamos um artigo aqui no Context, fazendo uma análise de um
de um pronto-socorro, de um serviço de pronto atendimento, e talvez um dos pronto-atendimentos mais desenvolvidos do país em termos de utilização de tecnologia da informação. E os resultados, a matriz continua sendo muito atual, a gente confirma lá no quadrante, foi muito interessante fazendo essa... Só que aí nós não fizemos a decupagem, porque a gente já existia o modelo, a gente apenas aplicou o modelo e confirmou aí, enfim, que ele é útil, que ele pode ser aplicado. Isso entre outros artigos que foram publicados aí de 2008 para cá. As proposições que a TI amplia, oportunidades, os pontos fortes, ok, foram todas corroboradas. Então, em síntese, o que se constata é que 100% dos processos analisados, a TI aumentou os pontos fortes da empresa, aumentou as oportunidades. Né? Um outro achado importante aqui desse trabalho foi uma rede de saúde, uma rede de valor na saúde. Ou seja, todos esses pontinhos são as áreas que se conversam dentro da saúde. Saúde, talvez, seja, em termos de serviço, o serviço de maior complexidade que se tem. É muito complexo, né? Cada doente, cada paciente é um produto diferente. Uma dor de barriga ela é diferente para um paciente e outro. Então, diante disso e diante de toda essa complexidade, imagine o custo de transação que isso gera. Compreender, então, essa rede de valor é uma coisa bastante interessante, bastante rica, porque a gente consegue avaliar aqui se isso está sendo otimizado ou não está sendo otimizado, e outras possíveis ligações ou conexões que podem ou poderiam ser realizadas aí, dentro da área da saúde. Essa planilhinha aqui mostra a sobreposição de serviços que essas 14 empresas estavam fazendo. Por exemplo, uma empresa de um plano de saúde tinha um prontuário eletrônico e você, quando pega aí um grande fornecedor de exames laboratoriais, também tinha um prontuário eletrônico. Ou seja, por que ter duas empresas fazendo a mesma coisa para o mesmo paciente? Esse prontuário eletrônico é do paciente, não destas empresas. Então, ou seja, olha quanta sobreposição tem dentro dessa planilha, nesta análise. Ou seja, cabe, desde que integrado, aquela lacuna que eu disse, que eu mostrei para vocês sobre redes e integração, que ela está quase zerada ali, na medida que houvesse maior integração entre aquelas empresas, haveria menos sobreposição. E, tendo menos sobreposição, teria menos custo de transação para todos. Isso poderia ser, de alguma forma, distribuído mais adequadamente. Bom, então a conclusão é que o tema foi bastante interessante e ainda a gente vem desenvolvendo aqui o tema. Eu esqueci de falar no começo, desculpa, o meu orientador é o professor Fernando Laurino, que está aqui. Então, esse tema é bastante interessante. A área da saúde é interessante porque é uma área assim, que ainda tem muito a ser feito, muito a ser desenvolvido. E trabalhar dentro daquelas lacunas e trabalhar fazendo nisso aqui, ainda acho que tem muito campo para ser estudado, ser desenvolvido, né? Eu coloquei aqui, bom, tivemos várias contribuições no campo prático, porque isso já foi utilizado para trabalhar com empresas, para poder mapear a situação das empresas. No campo metodológico, né, nos trouxe aí um modelo. No campo teórico também ajudou a gente a pensar em várias circunstâncias aí que podem melhorar um pouco esses estudos. Tivemos alguns artigos publicados, tinha uma outra página aqui, a outra página eu acabei não mandando, mas temos outras publicações mais recentes que foram frutos desse estudo, desse desenvolvimento. Ok, no momento eu estou fazendo um projeto, desenvolvendo um projetinho ainda para um pós-doc, na área que eu estou chamando, a princípio, de ondas digitais, ou seja, para poder fazer previsão de complexidade, previsão de problemas, e se existem problemas e complexidades que se conectam, isso um dia alguém vai ter que resolver esse problema. Nós estamos chamando isso de inovações. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Ok? Muito obrigado pela atenção.